Welcome to the Brazilian Beat, episode 109, with our guest, Gustavo Perez, aka Nômade. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. This is Diana. And this is Courtney. Hello, Diana. Hey, how are you? I'm doing well. I'm recovering from COVID. I'm recovering from California Brazil camp. Yeah, we were all recovering. Yes. So a little bit about today's guest, Gustavo Perez, also known as Nômade. He is originally from São Paulo, where that's where he first learned to play samba. He played with many samba schools as a youth and eventually then moved to Rio, where he joined the samba school scene and built quite a reputation as a killer tamborim player. He is the current tamborim director at the current carnaval champion, Imperatriz Leopoldinense. He also plays at many other samba schools and music projects. He played at Batuque Digital for a while, and he also runs Bloco in Copacabana. He is known around Rio as being quite a reference for tambourine. If you listen to any of the audio from the parades where he is the director at Imperatriz, there will be 30 tambourine players, and they all sound like one. It's super clean. He's not only a skilled player, a great teacher, also very creative with the diseños, but also he can clean a section like nobody else, which is that's a pretty awesome skill. So I was really stoked to get him to agree to come on the podcast. So yeah, I'm excited about this one. Yeah, it was a fun interview. It was. This podcast is free, and it will remain free, but it is not free to make. There are a lot of things that you have to support out there right now, and if you have the means, we invite you to join our community of support for this podcast on Ko-fi.com. This is a labor of love, but it also takes time, equipment, money, and a lot of coffee. So if you can, please donate to our community on Ko-fi.com. That's KO-FI/the Brazilian Beat, and join our community of supporters, and we appreciate it greatly. Thank you for those current supporters and those of you who will join our community. Yeah, thank you so much. There's also a free way to support this podcast. If you go to Apple Podcasts and rate and review the podcast, and also tell a friend who you think might enjoy it. This podcast is also sponsored by GoSamba.net, and go there, check it out. We have several caixas and tarols and things like that. Everyone's interested in tarol after Brazil camp, and had the Salgueiro brothers there teaching tarol. So go check it out, GoSamba.net. I hope you guys enjoy this episode, and we will talk to you on the other side. Thank you so much for being here, Gustavo Perez, otherwise known as Nômade. Thank you for being on the podcast and agreeing to be here. Diana, we have somebody from Brazil on the podcast. Woo! Woo-hoo! And it's not you. And it's not me. Right. I'm in Portland. And we also have Sylvia here translating. Hello. So we're excited to have you here. So we like to start from the beginning. Can you tell us, I know you grew up in São Paulo. Can you tell us how that was when you started with music? Nômade, a Courtney falou que ela sabe que você é de São Paulo, então se você poderia falar um pouco sobre de onde você é e como você começou na música. Bom, como ela já falou, sou de São Paulo. Minha família não tem muita relação com samba e com música um pouco. Minha irmã é bailarina. A minha relação com música e com samba começou através do meu irmão, que era o único que tinha uma relação
mais próxima a carnaval, e ele com os amigos dele acabavam levando a gente para os ensaios que eles queriam participar. Mas eles não faziam parte das escolas de samba, eles eram mais frequentadores. Gostavam de ir aos ensaios para beber cerveja e se divertir. E quais escolas? Não, na verdade, era uma Sorry, which escola, schools? tá? A gente ia no Vai Vai, isso era 96, se eu não me engano. Eu não tocava ainda, eu ia para acompanhar ainda, eu era criança. E aí, né, eu não me lembro muito bem por que a minha irmã caiu nesse negócio. Minha irmã, por ser bailarina, tinha uma amiga dela que era natural de uma cidade do interior de São Paulo, que chama Angatuba, e aí chamaram a minha irmã para ser rainha de bateria de uma escola de samba lá, porque ela era bailarina e tal, e aí vai todo mundo para Angatuba para assistir o desfile onde a minha irmã ia ser rainha de bateria. Foi aí que eu tive um contato real e um desejo maior em querer tocar. Eu vi a galera tocando tamborim ali, e aí dali eu pedi um tamborim de Natal e comecei a praticar. Ai, que lindo. Angaratuba é no interior de São Paulo? Ou de onde é? Angatuba é uma cidade bem pequena do interior de São Paulo. Angatuba, tá. So yes, you're right, Courtney, he's from São Paulo, but he did not grow up in a family that was very related or part of samba. They were sort of into music. His sister was a dancer, and his brother also really enjoyed carnaval, and he wasn't part of the school or anything, but he loved to go there to hang out with his friends and drink, and so he would tag along with his brother and his friends, and they would go to schools like Vai Vai, and he thinks this is around the mid 90s, and he didn't play at this point, he was still a kid, but he doesn't remember exactly how he became sort of how he became part of into samba, but he does remember that his sister, we mentioned is a dancer, got asked to be rainha de bateria for a samba school in a town called Angatuba in the interior part of São Paulo state. And so that was his first exposure to being within the samba school and seeing people play, and it was like his first exposure to bateria, and he saw people playing and he was enamored, and he asked for a tamborim for Christmas, which is super cute. That is cute. So when did you start playing then? Então, quando é que você começou a tocar depois de receber esse tamborim por Natal? Isso foi em Natal de 97. Tá. Natal de 97, e aí em 98 eu desfilei nessa escola que a minha irmã era rainha de bateria. Já como na ala de tamborim? Tocando tamborim, mas eu não me lembro como eu tocava, mas provavelmente eu não sabia tocar, né? Mas como era o nome da escola? A escola chama Liberdade. Tá. So 96, he had that first exposure to the samba school that his sister was asked to be the rainha de bateria. He got his tamborim the next year for Christmas, and by the next year, in 1998, he was already playing in the samba school as part of the tamborim line. And he says he does not remember how he played. He doesn't imagine that it was that great, but that was the beginning of the road to
to percussion, to being a percussionist. So did he stay there for a while, or did he transition to playing more in Rio? Depois de que você começou lá em Liberdade, e quantos anos você tinha? E daí você ficou nessa escola por um tempo, ou como foi o seu o trajeto depois disso? Ah, eu não me lembro quantos anos eu tinha. Eu sou de 85, eu não, sei lá, não me lembro. Devia ter uns 10, 12, sei lá. Aí de lá na verdade no ano seguinte é que rolou uma parada aí também. O meu professor, quando eu ganhei o tamborim, eu descobri que o meu professor de educação física da escola tocava tamborim numa escola grande de São Paulo que chama Camisa Verde e Branco. Uhum. O nome dele é Tito. Inclusive, até hoje ele desfila comigo, ele vem para o Rio para desfilar. E ele foi a primeira pessoa ali que começou a me dar uns toques, né, de como é que toca o tamborim. Isso na viagem de colégio, na aula no final da aula de educação física, coisas assim, mas dando conselhos e tal. E aí a gente ia tentando se virar. Mas no ano seguinte que eu desfilei nessa escola de Angatuba, um outro amigo do meu irmão desfilava numa escola do grupo de acesso em São Paulo, já nas escolas que disputavam ali para ir para o grupo especial, né, para as escolas grandes de São Paulo. E aí esse outro amigo do meu irmão, que é o Sérgio, me levou para Pérola Negra e ali eu já comecei a desfilar nas escolas de São Paulo mesmo. Isso no ano seguinte, né, em 99. Hum. Aí eu acredito que eu já tocava alguma coisa, mas também não me lembro direito como que eu tocava. E depois disso, para o ano 2000, aí sim eu tive um contato já com um grupo especial e um diretor de tamborim ali que ficava mais próximo a mim, me ensinando realmente o negócio, né? Tem que tocar assim, tem que tocar assado. Era uma escola que estava disputando já até o bicampeonato nesse ano consecutivo, que em 99 tinha sido campeão, e eu entrei para desfilar em 2000, então já era uma responsabilidade maior, né, desfilar ali, que é a Essa é... Gaviões. Ah, Gaviões de Vento. E como é que é? Tem um troço que tá tocando aqui. E aí, o André, que era o diretor de tamborim da Gaviões, aí ele já começou a me ensinar digamos que de forma mais profissional, talvez, porque lá o negócio já era mais sério, né? Então ele já pegava mais no meu pé para que eu conseguisse tocar direito. Tá. So he doesn't remember how I asked him how old he was around the time that he started to play, and he doesn't remember, but he said that, in 1998, so around the time that he started playing with this school in the interior of São Paulo state, he had a PE teacher that also played tamborim for Camisa Verde e Branca. So it was just, he all of a sudden had this person in his life that was in the samba scene as a tamborim player. And whenever they would go for school trips or had, extra time during classes, the teacher, his name was Chito, would show him, would give him tips on how to play. They sort of like bonded over their, love for tamborim. And cool. he said that even now he comes to Rio to play with him, and is still, a tamborim player himself. So then he said that another friend of his brother's was
part of a school called Perola Negra, that was part of the Grupo de Acesso schools in São Paulo. And so at that point, he started sort of taking it, started to take things a little more seriously and sort of begin to play with schools in São Paulo. And instead of just the one school in the interior of the state. So then in 2000 is when, I mean, this is very fast rise to a meteoric rise to these schools, because in 2000, which is just a few years after he, was exposed to the tamborim and to bateria, he started playing with Gaviões da Fiel, which at that time, which was in the year 2000, and in 1999 they had won the championship. They were champions, and so they were in a position to defend that title, and so he began playing there, and as a result of being part of this school that was defending their title, started to get more professional lessons or tips or sort of education from the director there named Andre. So that was sort of when he shifted from something that he enjoyed doing, was exposed to it, got a lot of tips for, to something where he was actually getting professional guidance in the tamborim. Is this teacher? I saw an interview on YouTube with you and Talita, and you had, I think it was this teacher there with you from, gosh, I think it was from like 2022. Is that the teacher you're talking about? A Courtney falou que ela assistiu uma entrevista com você e Thalita, e você tinha um professor com você. Ela perguntou se era talvez uma dessas pessoas que você acabou de falar. Se eu tenho um professor, é que acho que no meu início eu tive esses três mais presentes, né? Então cada um no seu tempo. O Tito ali iniciando foi o primeiro, aí depois o Sérgio e depois o André, já eu tocando no grupo especial. Então foram essas pessoas que me formaram, né? E o Eli também, o Eli que sempre andava com a gente e que antes disso já tinha sido diretor de tamborim do Vai Vai. Só que quando a gente vai seguindo tocando, eu posso dizer que até hoje eu aprendo algo com alguém. Então, se for contar assim, eu sou uma pessoa que sempre busco aprender mais. Então, todos os lugares que eu passei, com certeza eu aprendi com mais de uma pessoa. Mas um desses era a pessoa que estava na entrevista com você? Não sei qual entrevista a Courtney viu, mas ela falou que era uma entrevista que você fez com a Thalita em 2022. Era na Supacaí. Ah, não, ali que a gente estava de fantasia. Sim. Ah, não, quem tá... Sim, vocês têm... Como se chama bow tie? Você tem coisa aqui. uma gravata. Roupa de borboleta, homem. Gravata. Mais fantasia, sim. eu tava fumando cigarro, né? Ah, sim. Não, aquela entrevista foi eu, a Thalita e o Júnior. O Júnior foi um aluno meu da oficina do Salgueiro de 2014. Entendi. E hoje ele, meu amigo, irmão, toca pra caramba. Yeah, so I think that was not him. That was another person. But he said that he did mention that as he was, learning and coming up, there's pretty much the four. He's learned with a lot of people, because obviously having exposure at these schools, he gets to, he said he got to know or got a lot of education from a lot of different people. But those four people that he mentioned, Chito, Sergio, André, and Eli, are the ones that, were sort of part of that, the formative education he got in the tamborim.
Hello. I wanted to know about his nickname and where he got that. Nômade, a gente quer saber como você recebeu esse nome de Nômade. Foi um pouquinho mais para frente na história. Em 2000, a Gaviões, aí em 2001 a gente saiu da Gaviões, fomos para X9, São Paulo. E dali a gente já começou a vir para o Rio para ter algum tipo de contato na Tijuca, na tradição. Mas o apelido de Nômade foi em 2002, na Mocidade Alegre, Hum. porque a cultura do Carnaval de São Paulo não se permitia muito que as pessoas desfilassem em muitas escolas de samba. E como eu gostava muito de carnaval e eu queria continuar desfilando nessas escolas, isso não era muito bem visto. E aí um dos tamborinistas da Mocidade Alegre, o Tieta, ficava me sacaneando. O Gustavo é nômade de samba, né? Ele desfila em muitas escolas de samba. E aí acabou pegando o apelido. So he said that, after in 2000, he mentioned that he was with Gaviões da Fiel, and then in 2001, he left to go play with Shishnovi. And then he said that getting that his nickname came a little bit later in 2002 when he started to make that, the trips to Rio to play with schools like Tijuca and Liberdade. And he said that he was playing with Mocidade Alegre. And in São Paulo, there really isn't that culture of playing with many schools. It's kind of like not looked well, upon to play with a number of different schools. And so, he said he loved Carnival, he loved playing. And so he was always looking for those opportunities to play with as many schools as he possibly could. And so one of the tamborinistas, Chieta from Mocidade Alegre, would make fun of him, knowing that part of, that exists that sort of looking down on people for playing with other schools. And so he started to call him Nômade because he was a Nômade de samba. Nice. When I was in Rio, you told me that, I believe, if I remember correctly, that you said you wanted to move to Rio, and then it took you 12 years, but you made it happen. Can you tell us about that process of moving from São Paulo to Rio? Nômade, você pode falar sobre... A Courtney falou que quando ela estava no Rio, ela falou com você sobre que você... e você já começou a contar sobre isso, né? Quando você começou a ir para o Rio para tocar com as escolas, que você sempre tinha a ideia de se mudar para lá, né? Para o Rio, mas que demorou um tempo para acontecer. Pode falar sobre isso? Quando você começou de ir para o Rio até que você finalmente decidiu se ir embora de São Paulo? Eu comecei a frequentar em 2001, a desfilar em 2004. Eu parei um tempo de desfilar aqui. Foi em 2000 Foi quando o Coé saiu da Mocidade, aí ele foi para onde de Padre Miguel, em 2005, aí eu quis parar de desfilar e voltei a desfilar só em 2009. E nesse tempo eu era diretor de bateria da Mancha Verde, de São Paulo. E aí eu fui morar aqui só em 2011. Foi depois de muito tempo. Então eu comecei a vir para cá em 2001. E depois eu parei de desfilar, mas continuava vindo. E só vim morar aqui em 2011.
Então, você falou que você começou a frequentar as escolas e ter esse contato em 2001, mas você já desfilava com eles ou até Não, 2000? não, ainda. Eu Tá, comecei a desfilar em 2004, entendi. Tá. porque era muito difícil desfilar uma pessoa de fora Uhum. e sem ter muito tempo para ensaiar. Entendo. E aí, quando eu consegui essa oportunidade, foi o Coé, mestre da bateria da Mocidade, que é o pai do mestre Dudu, já falecido. Ele me deu a oportunidade e no ano seguinte ele saiu da Mocidade. Aí não tinha tanto, não- meio que perdi a vontade, sabe, Uhum. de continuar desfilando. E Ele aí foi acabei de Padre Miguel para onde? Unidos de Padre Miguel. Unidos de Padre Miguel. E aí Mas acabei ele voltando. tava com quem e foi para qual escola? Desculpa, eu não entendi. Ele era mestre da bateria da Mocidade Entendi. e tem uma trajetória longa, né? Acho que a gente Hum, não precisa sim. lembrar de todos os anos, mas é uma trajetória imensa dentro da Uhum, Mocidade. tá. E eu conheci ele em 2003, 2002, não, 2003, e aí eu fui começar a desfilar na Mocidade em 2004. Uhum, E aí depois de 2004 ele saiu da Mocidade e aí eu saí também, e aí eu voltei a desfilar só em 2009. Foi quando eu tá, conheci o Marcão Salgueiro. tá. So yeah, he started. Sorry, I had to clear up the Sure. timeline there. Um, so in 2001, he mentioned that he started parading, or not parading. He started going to Rio to, have contact with the schools, to watch the baterias and things like that. But he actually didn't start parading with them until 2004, because, he says it was really hard for him to, when you can't be at the rehearsals, when you can't, be there all the time, right? It's really hard Hmm. to get in there and start to play. And so, he would only go to, sort of, be exposed to it and things like that. But then he became friends with Mestre Quae, who was Mestre in Mocidade, and he got the opportunity to actually parade in 2004. But sadly, in 2005, that Mestre left to go to Unidos de Padre Miguel, and so he kind of lost that not the contact, but just the position that he had to play with that school. That he sort of also lost like the desire to play with the schools, and so he actually didn't. He started to sort of focus in São Paulo, and he actually became the director of the bateria at Mancha Verde. And it wasn't until 2009 that he returned to play in Rio Carnaval with Mestre Marcão from Salgueiro. He's raising his hand. Sim, Pode pode falar. falar. Lembrando também que tiveram as pessoas que fizeram esse meu ingresso na Mocidade, né? O ingresso na Mocidade foi feito por parte de outras pessoas, né? E a oportunidade de desfilar veio através do Coé. Mas quem fez a primeira pessoa, na verdade, que fez esse contato para que eu conseguisse chegar na Mocidade é o Bruno, que acredito que todos conhecem aí, Bruno o Bruno Moraes. Moraes. Ah, Isso. legal. O Bruno, a gente se conheceu pela internet e foi pela internet ou foi não, teve um contato na Mocidade Alegre primeiro. É que as histórias são antigas, eu fico meio confuso. Mas teve um contato na Mocidade Alegre, que a bateria da Mocidade de Padre Miguel foi tocar na Mocidade Alegre em São Paulo.
Aí teve um contato, esse contato continuou sendo feito através do ICQ, que era um sei lá, um messenger da vida. E depois desse contato por internet, a gente combinou de eu ir para a casa do Bruno para ir na Mocidade. E aí, depois que eu fui com o Bruno para a Mocidade, aí eu conheci o Hudson, o Alexandro, enfim. E aí, toda a galera da Mocidade que me apoiaram sempre ali para que eu conseguisse a oportunidade para conseguir desfilar, né? Uhum. Só nessa época, na Mocidade, era 2003. Desfilavam, se eu não me engano, 50 tamborins. Hum. E, Whoa. e, é, e, e por ano, ah, pode ser que eu esteja errado, mas eu me lembro de ter mais de 100 tamborins inscritos para tentar a vaga. Eu não sei Wow. se esses 100 tamborins eram frequentes, isso eu não sei exatamente, né? Porque Wow. eu concorria a uma vaga também. Eu não sei os detalhes muito bem. O Hudson, o Bruno deve lembrar melhor sobre isso. Mas assim, eu me lembro de uma quantidade enorme de tamborins no palco tocando para desfilar 50, que também era um número Wow. muito grande, né? Nossa. 50 é muito. E 100 É é muito. mais. E já teve mais, né? Se eu não me engano, em 99 foram 70. Hmm. Tinha, Wow. o número de tamborim era bem maior do que a Wow. gente usa hoje em dia. So he wanted to mention that, when he thinks about Mocidade, obviously the mestre was the one, Mestre Quaya was the one who gave him the opportunity to play. But that first, but there's other people who also were responsible for, getting him that contact and sort of inviting him to be part of, the community, which was Bruno Moraes, friend of the pod. And they met via the internet and just started a friendship. And then he invited him to come to Rio, and he introduced him to all of the tamborin players. And so that's how he actually, sort of got his foot in the door. But obviously, at that time, he said that this was like 2003. The school had 50 tamborins, which is a pretty big naipe, right? It's like really big. Big line. But there were more than 100 people competing for those spots. And so he still had to, he had to audition and fight for a space, and thankfully he did, and so he got the opportunity to be part of that tamborim line. E logo, um fato engraçado é que logo em seguida que eu conheci o Bruno e o Bruno me levou para uma cidade, foi quando ele foi a primeira vez para os Estados Unidos para fazer intercâmbio. Mm-hmm. Ah, legal. Inclusive, no dia da despedida dele, eu estava na quadra. Foi bem rápido até. Eu conheci ele, a gente conviveu na mocidade um pouco e praticamente logo em seguida ele já estava indo para os Estados Unidos para fazer intercâmbio. Mm-hmm. Aí ele conheceu vocês. So he said that what's funny is that, he met Bruno, and Bruno introduced him to Mocidade, and he started to play at Mocidade, and it was sort of like a really this moment in time, because right after is when Bruno went on his exchange program and moved to the US. Right. And so he actually they didn't have too much, overlap. There was not much overlap of when they were at Mocidade, because he remembers he was at the Quadra when Bruno had his goodbye party. So they didn't actually get to, be too close for that long at Mocidade, because Bruno moved away. That's interesting. So
I know you through Imperatriz, obviously. Actually, through Batuque Digital. Do you remember that? Actually, Sylvia, you and I, when we interviewed Kleber at Batuque Digital, he was like, take this tambourine class for free. And it was with Nômade. Do you remember that, Sylvia? I mean, I remember the class. That's so funny. Yeah. É. I just remembering Então, that now. Yeah. a gente tá lembrando de como que a gente se conheceu, porque é, a Courtney falou que ela te conheceu por causa do Kleber, né? Que a gente já não lembro que ano que foi, mas a gente foi lá no espaço digital do Batuque Digital para entrevistar o Kleber. E aí ele convidou a gente para ficar para uma aula de tamborim, que no Tipo caso sei. era a sua aula. A sua Ah! aula. Que legal. Mas eu não me lembro disso. There was a Eu- bunch eu- of people in the class, and we were like on the side. They could all play, but like I couldn't play. A Courtney falou que tinha várias pessoas na aula que ela não tocava. Nesse momento ela não tocava o tamborim tão bem. Mas que a gente estava lá. Eu lembro da aula, né? Mas eu acho que eu estava bem estressada porque não sabia. Eu sei tocar, mas tocar, sabe, numa escolinha de samba nos Estados Unidos é diferente de fazer uma aula no Rio de Janeiro. Então, eu lembro que eu lembro a aula, mas não lembro exatamente o que aconteceu na aula. We were the two ladies not knowing what was going on. Gente, desculpa, não era para traumatizar a aula. Ela parecia legal. So, how did you become a director at Imperatriz? Like, how did how did that happen? How does someone like get asked to be a director somewhere? Então, falando da sua história, né? A gente já na conversa já chegamos no quando você voltou para o Rio, né? Depois que você deixou por um tempo. A Courtney perguntou, agora que você é diretor lá na Imperatriz, entre essa volta para o Rio e chegar à Imperatriz, como que foi esse caminho? Bom, aí foi um momento que a gente ficava muito dentro do Salgueiro, né? Hum. Desfilei Oh, na sim. Tijuca também, na Portela, desfilei em mais escolas, mas a gente acabava ficando muito dentro do Salgueiro. Então, eu cheguei no Salgueiro em 2008, eu acabei não desfilando em 2008, e aí fui desfilar em 2009. Eu desfilei no Salgueiro, na Tijuca, na Portela. E aí foi uma época que eu estava fora até da Mocidade, que é a minha escola, né? Eu fui voltar a desfilar na Mocidade em 2010 só. E aí eu ficava muito dentro do Salgueiro mesmo, muito dentro do Salgueiro. Então, 2009, 2010, 2011, 2012. E aí essa história se permaneceu no Salgueiro até 2020. Hum. Fazendo algum tipo de trabalho, além de tocar, foi quando o Japa virou diretor de tamborim e eu dava uma ajuda para ele ali com criação de desenhos, e isso daí se manteve de 2014 até 2020. So he, he mentioned that, Mocidade was obviously his school, and after around 2009 is when he started, he became friends with Mestre Marcão from Salgueiro, and he started to be part of that community as well, and also parading with other schools. So in 2008, he starts, being part of the Salgueiro community, but it's not until 2009 that he parades with them, as well as Tijuca and Portela. But always, part of Salgueiro because of his connection with Mestre Marcão. And in that, 2009, 2010, 2011, 2012, all the way up until 2020, when Jabba was the director of Japa. Tamborins. What is it? Japa. Japa.
was JAPA. Yeah. the director of tamborins, and he was at that point he was already helping him create desenhos, and it was not he was playing, but he was also starting to contribute more beyond just playing. He was contributing to creating the desenhos and things like that. And you What met language? and you met Lolo at Salgueiro? Então, no ano 2020, você já estava, você falou que já estava criando desenho. Aí, depois disso, como é que foi? Não, o desenho de tamborim eu já criei. Em 2004, na mocidade, eu já fiz boa parte do desenho também. Uhum, Aí, depois disso, eu sempre fui muito de criação de desenho de tamborim. Aí, depois disso, teve a época Salgueiro, né? uhum, 2014 até 2020. uhum. Teve a época Cubango, foi 2017, 2018, 2019. Teve um momento Tradição também, em 2012. Nossa, a gente vai lembrando, é tanta coisa. Mas eu entendi a Corinne falando alguma coisa sobre o Lolo. Sim, como é que você chegou na Imperatriz? Então, o Lolo eu já conheço da época da Tijuca, né? Uhum, Oh, I see. E aí o Lolo foi para o Salgueiro no final de 2010, já quase perto do desfile, já como diretor de bateria. Então, de 2010 até 2016, o Lolo ficou no Salgueiro como diretor de bateria. hum, E aí ele conciliava o trabalho de diretor de bateria com o de mestre de bateria da Curicica, que é uma escola do grupo de acesso. E aí, em 2016, ele foi para Imperatriz. Não, então o Lolo ficou no Salgueiro até 2015. E aí, em 2016, ele foi para Imperatriz. Então, eu já conheci o Lolo já há bastante tempo. uhum, Quando ele foi para Imperatriz, eu já conhecia há muito tempo. E aí eu acabei indo para Imperatriz junto uhum. para o Carnaval de 2019. Ah, tá. Fica tudo misturado, né? É que você tocava com muitas escolas. Exatamente. So he's actually known Mestre Lolo for a long time, from the times that he was playing with Tijuca, which is pretty early on after he started coming back to Rio. And Lolo was part of Salgueiro from 2010 to 2015. He was one of the directors of bateria at Salgueiro. And at the same time, he was also master de bateria at Curicica, which is at the time was a school that was Grupo de Acesso. And so he's known Mestre Lolo for a long time. And in 2016 is when Mestre Lolo went to be Mestre at Imperatriz. And he joined him in 2019. But he's known Mestre Lolo for a long time as part, because he was part of the schools that he happened to be at as well. Right. Since he did parade with so many schools, were there any championships prior to the one this year? Então, você tocou com muitas escolas, né? E, claro, esse ano foi o ano de Imperatriz campeã. Você já fez parte de outras escolas campeãs ou esse foi seu primeiro título? Não, eu já fiz Salgueiro 2009, Tijuca 2010, Vila Isabel 2013. Muitas.
Eu acho que é It's só. old hat. Yeah. Aí tem os da Mocidade Alegre, né? Mocidade Alegre 2004 e 2007. Ah, Império de Casa Verde de São Paulo 2005. A Mancha Verde foi campeã em 2007, mas era um grupo separado. Hum. Ah, olha, eu acho que é isso. Pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa. Wow. Ah, teve Um, Imperatriz 2020, grupo de acesso. é. Oh, that's right. Eu acho que é isso. Hmm. Se faltou alguma. A lot. Yes. So no, he's been part Yeah. of he's had a lot of championships under his belt. It was not the first one. He mentioned in 2004 and 2007 Mocidade. So he was part of that. So, I mean, if you Ah, Mocidade 2017. and 2017. So if for those of you not good at math, he won his first championship with a school 6 mere years after picking up the tamborim. Salgueiro 2009, Tijuca 2010, Vila Isabel 2013. We mentioned Mocidade 2004, 2007, 2017. I should just ask, when didn't he win? Right. Casa Verde 2005, Mancha Verde 2007, and then Imperatriz in 2023, but also Imperatriz in 2020 when they won the Grupo de Acesso. So he's quite comfortable with the championship details. Nice. Do you still go to Sao Paulo and parade? I know a lot of people go back and forth. Nômade, você ainda desfila em São Paulo com algumas escolas? Não, a última vez que eu desfilei em São Paulo foi quando o Marcão estava na camisa verde e branco. Eu parei de desfilar em São Paulo em 2013, na Vila Maria, como diretor de bateria. Mas eu já morava aqui, então ficava muito difícil para ficar indo e voltando. Mm-hmm. Aí o Marcão virou mestre de bateria da camisa verde e branco em 2020, 2019. 2019 ou 2020? Acho que foi 2019. Acho que foi 2019. Aí eu fui lá, desfilei lá com ele. E aí eu não desfilei mais. Mas esse ano eu acho que eu vou desfilar. Não tá muito certo, não. Mas como lá vai ter um dia de desfile que antecede a nossa data de carnaval aqui, aí eu acho que dá para ir lá desfilar. É na semana anterior que começam os desfiles aqui. Então acho que vai dar para ir lá desfilar. É um grupo de acesso que eu não sei qual é o nome direito. Eu acho que parece com o nosso acesso B aqui. So the last time he actually was living in São Paulo playing with a group was 2013, which was Vila Maria. He was actually a director of bateria there. And then in 2019, he was obviously already living in Rio, but in 2019, Mestre Marcão was Mestre over at Camisa Verde e Branco. And so just because of their tight relationship, he went and paraded there, but he has not, actually, been part of rehearsals and that thing since 2013. But he thinks that in 2024, the way that the schedules have lined up, he'll be able to parade with one of the schools in the Grupo de Acesso. So he thinks, because of the way the timeline is, that he'll be able to make time and still obviously, prioritize his, Rio parades. Yeah. Can you tell us, how does the tambourine diseño work at Imperatriz? Do you write all of it, or
do other people help you, or does Lolo write it, or Mestre Lolo? How does that work? Oh yeah, and this reminded me, by the way, he Oh, mentioned earlier that he started helping with the creation of desenhos at Salgueiro, but he's been creating desenhos since 2004 because it's something that he enjoys. A Courtney falou que quer saber como é que os desenhos se criam na Imperatriz. Porque ela sabe que você faz desenhos, mas como é que é o processo? Você que cria e vai e mostra para o mestre Lolo e ele decide, ou como é que é esse processo de criação? Eu faço o desenho e o Lolo analisa depois. Se ele não gostou de alguma coisa, ou ele pode sugerir algo, como já aconteceu, ou ele pode pedir para eu mudar também, como aconteceu esse ano. Muda essa parte aqui que eu não estou gostando, aí eu vou e mudo. Ou ele pode sugerir também. Faz essa parte que eu não gostei, faz dessa maneira. É um processo aberto de criação. Eu acabo fazendo mais porque eu sou específico do tamborim. Mas é um processo aberto. É colaborativo, né? Essa é a palavra, né? Hold on, let me write this down. So yeah, he creates it, but it is a really collaborative process. So he'll create something, show it to Lolo. Lolo listens to it, analyzes it, and if he likes it, but he always gives feedback. So he can say, I don't like this part, think of something else, or he can say, I don't like this part and here's what I think you should do in that part. So it's really a collaborative process. Sometimes he asks, makes suggestions, and then he goes back and makes changes. But it's really an open sort of dialogue. But for the most part, he's creating it because obviously that's his instrument. So he's the one that brings the creative ideas, but there's collaboration that gets them to the end product. Gotcha. There was. Esse ano ele mudou só a cabeça. Acho que foi só a cabeça. Aí ele pediu para eu mudar. Esse ano ele pediu para eu mudar só a cabeça. O restante já estava tudo certo. So this year he asked him only to modify the beginning, I guess would be right? Is that what we would call the cabeça? Yeah. So the beginning, but everything else he liked it, and it was baked in. Yeah, there was one point where there's this big long tambourine piece at the beginning at the cabeza, I think, and it was like this head part that we never went back to, but at one point we would return to it and play it again. I was curious why it was removed later, because we played it at the top every time, but then never returned to it. Does that question make sense? Not at all. Okay. So when I first started playing, going to rehearsals, that we had this big long tambourine desenho, and then we would play through a couple of times, and then we'd return and play. It would happen again, and then all the other bosses and pataginas would happen, and then it would go back to playing, and then it would come back around again a couple times. But then eventually, at one point, they only played it at the beginning and then never again, and it became something that only happened at the beginning. I was curious why that changed. A Courtney falou que ela quando ela estava tocando, ela reparou que quando começou nos ensaios, tinha uma parte do desenho que faziam no começo e depois voltava, né? Ao longo do ensaio, voltava nessa parte. Mas depois aconteceu que só essa parte, esse desenho longo, só acontecia no começo e já nunca voltava mais. Ela tá perguntando se talvez é essa parte que
que foi mudada? Ou por que Você foi lembra? essa mudança? Lembro. O Lolo tirou isso no ensaio técnico. Hum. Uhum. Eu estou tentando lembrar o que ele falou. Não era algo relacionado com o tamborim só, era algo relacionado com a bateria toda. Uhum. Não me lembro direito, mas foi algo relacionado a ser muito arriscado. Mhm. So he says he doesn't exactly remember. He thinks it might have been something not specific to the tamborins, that it was something that would that involved the whole bateria, and so it was something that Mestre Lolo asked to be taken out because it was too risky. Like it was something that was that he felt was too much of a risk to perform. Gotcha. Era algo que eu acho que ele não sentiu necessidade de fazer, já que depois tinham muitos arranjos para serem feitos, então aquilo não ia ser um risco desnecessário, talvez. Yeah, so it was I think he thinks it was something that they maybe a part of the arrangement that sort of was an unnecessary risk, because whatever box they were trying to tick, box they were trying to check for, for this was already checked in some other parts of the arrangements. Gotcha. So Lolo felt that it was like they were taking the risk for no reason, because they were already checking that box somewhere else. So he mentioned in an interview that, again, he did with Talita, about the section being usually 30, but this year he asked for a 31st person. Could you talk about that person and why he chose to bring him on? Him, her? Them? Diana falou que ela estava escutando uma entrevista que você fez com a Thalita, que os tamborins quase sempre são 30 pessoas, mas que você pediu que foram 31, então a gente queria saber o porquê disso, porque você queria aumentar o naipe de tamborim a 31. Tinha um garoto tem um garoto da bateria da Imperatriz, do tamborim, que ele já tentava desfilar desde 2019, eu acho. Acho que desde 2019. Ele era bem pequeno, e aí hoje é adolescente, e ele vinha tentando todos esses anos. E aí esse ano eu já estava com a ala fechada, eu já estava com os meus 30, e ele me apareceu tocando bem. E ele é uma pessoa da Imperatriz, gosta da Imperatriz, o pai dele é da Imperatriz. Agora, ele está tocando, e eu também não tenho ninguém para cortar, para colocar ele. Seria injusto cortar uma pessoa. Então é mais fácil colocar ele a mais, para desfilar também, porque ele merece essa oportunidade. Aí o Lolo deixou. Legal. So
He said that there's this young guy who's been trying to get a spot since 2019. So he's pretty young, like a teenager, and he's been trying since 2019. And this year or during rehearsals, he was playing, and Nômade thought he was playing really, really well. Really well, but he already had his 30. He already had his 30 people, and this young guy is a community member, right? His dad was part of Imperatriz. He's part of Imperatriz. He loves being part of Imperatriz, and so it was kind of like a situation where it wasn't fair for him to not be part of it, because he was doing really well and he had been waiting his turn, and he played well enough to be part of the naipe. But it was also not fair to cut someone that was already part of the 30 to put him into the spot. And so he asked Lolo permission to have 31, and Lola said, yeah. Awesome. I would say Essa cerveja é melhor do que a outra. Mudou de marca. Essa é Pilsen Extra, de Pernambuco também, muito boa. Aconselho. Muito boa. when we were lining up to parade, people were getting kind of nervous, A couple people were super nervous, but Nômade was not nervous at all. He was just like, we do this all the time. It's no big deal. He was very chill about the whole thing. I was wondering if you could talk about that a little bit. And winning had to be, I imagine it was a big deal, but maybe it wasn't, since he's been a part of a winning thing so much, maybe it wasn't as big of a deal for him, but I was wondering if you could talk about that a little bit. A Courtney falou que nos desfiles da Imperatriz, que antes dos desfiles, muitas pessoas ficam apreensivas, né? Ela, as outras pessoas nos naipes, né? Ficam apreensivos, mas que você E os diretores não também. fica... Outros diretores. Você e outros diretores não ficam apreensivos, não ficam nervosos assim, não tem essa... Ficam bem tranquilos, então ela queria saber o porquê disso. É porque, assim, eu acho que eu acho que tem que ter um nível de exigência regular o ano inteiro, para que quando chega no final do trabalho não tem mais nada para fazer. Está tudo pronto. Então, o fato da bateria estar pronta e a gente confiar nas pessoas que vão executar que dá tranquilidade. Porque já aconteceu ao contrário comigo também. Já aconteceu de um ano que eu fui diretor na Imperatriz e na Cubango, em 2019. E aí eu nesse ano fiquei tenso nos dois, porque é muito trabalho para fazer. E aí eu não estava me sentindo seguro. Mas acabou dando certo os dois. Mas eu já não estava seguro, estava com medo de dar alguma coisa errada. Então aí depois, acho que isso foi o divisor de águas para mim. Manter uma certa rigorosidade regular o ano inteiro, para quando chegar no final tá tudo certo, ao invés de deixar mais solto, né? Brincar muito durante o ano e acabar tendo que se estressar no final. Sorry, I'm gonna look. A gente se diverte muito no desfile mesmo. So he was saying that yes, he isn't nervous, but that that's something that he learned to do, because he said that
he learned that you have to have a certain level of rigor throughout the year, right? So that when you're at the end, everything's ready. You trust that everybody's going to do what they're supposed to. You've been rigorous in your rehearsals. And so that trust and security, because you've done everything that you could, gives you a sense of peace at the time of the performance, right? Because you've been really rigorous with everybody. And so he said that he learned that, in 2019, when he was the director at both Imperatriz and Cubango, is that he was really, really tense at both, because it was a lot of work to be a director at both of the schools. And so he wasn't as secure, because there was just a lot of stuff going on, because he was part of these two schools. And so he was scared that something was going to go wrong. And so for him, that was the moment when he realized, like, I would rather be very rigorous throughout the rehearsals from the beginning, rather than sort of let it loose, let things be loose, let things sort of slide at the beginning, and then stress out at the end, right? Because you're trying to, like, tie up all the loose ends. Where his philosophy is to be on it all year, as soon as the rehearsal starts, so that at the end, he has that trust that people are going to do what they're supposed to. Não aconselho para ninguém fazer 2 trabalhos de tamborim ao mesmo tempo. He said he does not recommend to anybody to do two jobs like that, of doing 2 directorships of tamborim at 2 schools, because it was just too much. I was wondering, since he's been in several championships, there was a lot of talk leading into this year's carnival that, Imperatriz playing really well, and, they were up for that title. Was he confident with that as well? Did he think that they were going to be up there? Você já falou sobre... E você já teve essa experiência de ganhar, de vencer, né? Ser campeã do carnaval. Esse ano com a Imperatriz, a gente sabe que talvez a Imperatriz já era a favorita. O que você sentia? Você sentia que a Imperatriz era a favorita? Você achava que tinham grande chance de vencer? Como eram seus pensamentos no começo da temporada e também antes do carnaval? Calma aí, eu não entendi muito bem a pergunta. Tem gente me pedindo vaga aqui para desfilar na Imperatriz. Eu acho que já acabou o sorteio. Tem um monte de mensagem aqui. Eu acho que a Imperatriz deve ter caído numa posição boa. Mas eu acho que o que a Diana quer saber é se que você achava que a Imperatriz ia ganhar, né? O que você achava no começo da temporada dos ensaios? Você achava que, quando começaram os desfiles, você achava que a Imperatriz ia ganhar? Ou se foi surpresa? Não, surpresa não foi. Depois que a escola caiu, tem sido feito um trabalho muito forte na comunidade e a escola está bem diferente de quando eu entrei. Então, de lá para cá, falando especificamente desse ano do título, a gente o enredo já era considerado um enredo bom por todos os críticos. Eu não entendo nada disso, mas todo mundo falava que era bom, então para mim estava ótimo. O samba eu gostava, e foi um samba que caiu também na graça do povo, isso é muito bom. E eu também sabia que ia ter um investimento grande por parte de dinheiro mesmo, para a escola desfilar bonita. Agora, sobre título, sobre ganhar, não tem como saber, né? Porque
pode acontecer isso tudo e dar um problema lá no desfile e não ganhar, né? Sobre o título, nunca dá para ter a certeza, mas a gente sabia que a escola ia, se nada desse errado, com certeza ser uma escola forte, uma escola para brigar pelo título. Acho que brigar pelo título dá para dizer, pelo menos voltar nas campeãs. Isso acho que dá para afirmar assim, que a briga ia ser boa. Agora, nunca dá para pensar muito sobre isso, porque a disputa é acirrada, né? Se a gente for analisar aí, o que diferencia a primeira, segunda, terceira são questões de ou um pouco mais de décimos. É muito acirrado. So he said that it wasn't necessarily a surprise, right? That they were competing for the title, obviously, because for a lot of factors. After Imperatriz was out of the Grupo Especial, right? They made a lot of changes. They made a lot of investments. The school, from when he started to what it is now, is actually really different. Changes for the better, obviously. And at the same time, the enredo was considered to be really good by critics. It was really well received. He's like, I don't understand any of that, but all I know is that the critics really liked it. People said it was a good enredo. The samba was really good. It was catchy. The community liked it. People liked it. The investment was really good, right? Monetary investment, so that the every element of the parade was well crafted, right? So it looked pretty. Was also good. The variable, and I think we've talked about this before, is that you never know what can go wrong, right? They knew that if nothing went wrong, that if everything went to plan at the parade, they had a really good chance of winning, or at least being part of the top 6, right? Like being in the championship parade. So they felt like going into it, because of all of these elements that were positive, right? The samba, the enredo being well received, all of those things that he mentioned, they were fighting for the title. But obviously, when the judgments are really tight, right? We're talking tenths of points that can be deducted for various things. You never know if something that you did will suddenly take away from you winning. But he was, going into it, they were confident that they were fighting for the title. It's kind of like Portela this year, like they had that big problem with the chassis of one of the floats, and Salguero had a problem with one of theirs. Just little things like the wig falling off somebody. I forget who that was. But Lucinha. you never know. Yeah. Something crazy can happen. Yeah. A Courtney estava concordando, né, que todas as coisas que você falou, né, todos esses elementos que fazem que uma escola seja favorita, tem essas coisas que acontecem no dia do desfile que pode atrapalhar, né, como foi o caso de Portela, foi o caso de que acho que Portela teve um problema com o carro alegórico, Salgueiro teve outro problema também, então ela está concordando que sim, tem esses elementos controláveis, que você pode controlar, mas tem esses elementos que não, então... You said that the school is different than it was when you joined. What are some of the differences? Nômade, você falou que a escola está diferente, né? Que fizeram umas mudanças de quando você entrou a agora, né? Que foram campeões, que foi campeã a escola. Você pode falar sobre essas mudanças, como você vê essas mudanças? Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que eu só posso falar como espectador, né? Porque as mudanças que foram feitas eu só sei de nome de quem está agora e quem não estava antes, né? Mas como espectador, eu vejo
uma escola mais vibrante, eu vejo uma quadra de ensaios mais cheia, eu vejo uma entrega maior do componente, uma alegria, um orgulho de fazer parte daquilo, sabe? Quando eu entrei, eu não sentia tanto isso. Eu vi a quadra mais vazia, nos ensaios, e desde que caiu para o grupo de acesso, eu vejo uma escola mais vibrante. So he says that he really doesn't have specifics, but he talks about what he noticed as an observer, right? Like he doesn't, he couldn't say it's specifically due to one person or changes or that kind of thing, but just in what he observed is that, after Imperatriz left the Grupo Especial, there was sort of it became almost like before that, there wasn't a level of joy, right? Of being part of the school, of pride of being part of the school. The rehearsals were relatively empty. So there wasn't, that sort of vibrancy that exists now, after there were changes because of, leaving the Grupo Especial. It started, the quadras, more full, the rehearsals are full, and there's that identification of what he calls, the joy of being part of it that wasn't there before. He's been doing this for quite a while, and I'm just wondering, is there a goal that he still wants to attain within his own instrument? Or within the school or anything like that? Nômade, você já falou do seu caminho a chegar agora, a Imperatriz agora, né? De ser campeã e tudo isso. Mas tem alguma meta, alguma coisa que você ainda não fez, que você gostaria de fazer? Ou alguma meta que você tenha, seja dentro da escola ou com seu instrumento? Traveling, anything like that. Viajar, dar aula fora, qualquer coisa. Isso tudo eu nunca fiz. Dar aula fora, só dentro do Brasil. Gostaria de tocar cavaquinho na Sapucaí. Estou estudando isso, inclusive ele está aqui do lado. Sério? Legal! Que bom. Uau. Agora a gente está encabeçando um bloco aqui, eu e a Ana. Aí tem aula toda semana aqui na praia. Então gostaria que isso crescesse também cada vez mais. Como é o nome do bloco? Bloco Saideira. Acho que é isso. Eu vou vivendo uma coisa de cada vez, vou me divertindo e as coisas que aparecem eu vou desenrolando. Quero ser bicampeão do carnaval. So he's playing cavaquinho. He would love to play cavaquinho on the Sapucaí. He also has a bloco called Bloco Saideira, where they give classes on the beach, and so he'd love to see that continue to grow. He'd love to be champion again, with Imperatriz, obviously. But he said that he just, he has fun, and he sort of he sees opportunities as they appear, so that's his sort of philosophy. You've given a lot of classes like at Batuque Digital and I'm sure in other places and times. What is it like for you to give classes to gringos, but also to see the influence that samba has had outside of Brazil? Do you have any thoughts on that? A Courtney falou que você já deu muita aula, né? E particularmente por causa do Batuque Digital, também você já deu muita aula para os gringos, né? Que gostam de samba. Como é para você ver essa influência que
que o batuque brasileiro tem no mundo inteiro, né? Não só nos Estados Unidos, mas países ao redor do mundo. Como é que você se sente sobre isso? Eu acho é impressionante até, né? Porque é uma cultura que dentro do nosso país não é uma cultura apoiada 100% das pessoas. Então é uma cultura que mesmo dentro do nosso país, existe uma certa resistência, e ver isso acontecer fora do nosso estado fora só do nosso estado já é algo de se impressionar. Por exemplo, ver isso no Nordeste ou no sul do país, ou, enfim. Agora, ver fora do país realmente é impressionante. É impressionante. Eu fico muito feliz, né? Porque conversando entre as pessoas que fazem parte da cultura no dia a dia, teve momentos que, dependendo do governante ou dependendo do prefeito, que a gente teve dúvida se realmente ia ter carnaval ou não, sabe? O que acontece em alguns outros estados do nosso país. Estados que não, estados que não têm uma cultura tão forte com o carnaval, escola de samba, né? Estados que têm escola de samba, mas não têm uma cultura tão forte. E aqui a gente chegou a ter dúvida sobre isso. Aqui a gente já chegou, hoje em dia, a quantidade de ensaio técnico por escolas diminuiu do que tinha antigamente. Hoje em dia não se consome mais tanto samba enredo como se consumia antigamente. Então, eu vejo que escola de samba, numa aceitação popular, tem vindo num declínio por aceitação popular. Então, se uma pessoa nasce e hoje ela tem seus 15 anos, qual a porcentagem dessas pessoas que vão se interessar por escola de samba? Eu acho que diminuiu do que quando eu comecei. O porquê que está acontecendo isso? Não sei. Mas, então, ver que uma cultura meio que quase não, em declínio, aqui em outros lugares, e ver isso aflorando fora do nosso país é demais. É muito bom mesmo. So he said that it's really impressive that something that is so like it's impressive to him when he hears that samba cultures and samba culture and carnaval, right? Carnaval is popular outside of the state of Rio de Janeiro, right? It's impressive sometimes that he hears about the popularity of samba enredo in the Northeast, for example. So imagine, how it feels to know that there's people outside of the country, right? That love this culture and love the music and and playing. And he said that, it's something that makes him really happy because within Brazil, it's not something that's necessarily always supported, right? And not all facets of society, of Brazilian society, support carnaval and support this samba school and samba culture. And he said that he sees it within Brazil. It's something that's actually in decline, he thinks, because there have been times, especially depending on like who the mayor is or who the governor is or things like that, that end up affecting
how they can express that culture, right? Whether it's the decline of technical rehearsals at the Sapucaí, right? Like they reduce the amount of technical rehearsals, or the fact that samba enredos, for example, aren't as popular, as and he talked about the consumption of samba enredos, right? Like the CD and how people used to buy that, and how there's less of that now within Brazil. And he also questions, when you think of young people who are like 15, 16 years old, like what percentage of those young kids are interested in being part of a samba school? And he thinks that that's something that is in decline. And he doesn't know why, but he does think that there is a reduction of the amount of people who are naturally interested in that part of culture. And so he says that, to see it flourishing outside of Brazil, it's something that makes him happy, right? Because it's a contrast of what is actually happening in Brazil. It makes him happy to know that despite what's happening in Brazil, outside of Brazil, it's a culture and a tradition that's growing. Yeah. I don't know about flourishing, but we're trying really hard. A Courtney falou que ela não sabe se é dizer que estamos florescendo, que estamos tentando. Que ela falou que estamos tentando, né? Mas Mas para conseguir é só praticando mesmo, não tem muito segredo, não. Quanto mais se pratica, mais chega à perfeição. He said that there's no secret to getting better. It's all about practice. So I just mean like not getting the cops called on you while you're practicing. Ela falou que é mais a aceitação da cultura aqui também, porque ela falou que aqui ainda, por exemplo, quando a gente tem ensaios, alguém até pode ligar para a polícia, né? Por causa do barulho. Então tem essas coisas que também atrapalham, mas ainda a gente faz essa tentativa, né? Estamos tentando. É engraçado, do mesmo jeito que as coisas acontecem aqui, acontece aí, né? Sim. Não é tão diferente. No sul daqui do país, em Porto Alegre, já tiveram anos específicos que não teve desfile de escola de samba. E lá tem muita gente que gosta e participa dessas escolas de samba. Então já teve ano lá que não teve carnaval, não teve desfile de escola de samba. Acredito que o feriado de carnaval deve ter tido normal. Mas os desfiles de escola de samba não tiveram. Esse último ano agora, em Fortaleza, tem o carnaval, o desfile das escolas de samba, e tem um outro movimento de batuque tipo carnaval, que lá é o pré-carnaval, que são blocos blocos que tocam samba enredo e desfilam na praia de Iracema. São blocos grandes, e só foi possível esses blocos desfilarem esse ano, se eu não me engano, por investimento privado, porque não ia ter também. Aí eu fico pensando, né? Eu fui nesse pré-carnaval uma vez só, e eu me lembro que era muita gente na praia, muita gente nesses 3 blocos. E eu acredito que alguma coisa deve gerar de bom para a cidade isso, e por que não faz, né? Por que precisa de investimento privado? Eu sinceramente não sei, eu coloco até uma interrogação, não é nenhuma crítica, mas de fato é uma parada que parece que a cultura não está forte no nosso país, né?
he said that in some parts of Brazil, like some cities, there are cities that have samba schools, but because of some political thing or failure for the government to invest money, they've not been able to do parades. So, for example, he mentioned Porto Alegre, that did not have parades. In Fortaleza, he said that they have there's a large contingent of people who participate in the samba schools there, and there's even more people who participate in the pre-carnaval blocos that play samba enredo, but that they only were able to pull it off because of private investment, because they didn't have government money. And so he said that that's not necessarily a critique, but it is a question of why isn't there that investment, when he thinks that, it's something that is positive, and it's something that's positive not only for the local community, but also for Brazil as a whole. Totally. And so he says, again, it's not a critique, but it is a question of why is that culture in decline? For the Parade of Champions, they did sell out all the seats at the Supacaí. It was like the biggest crowd they'd had in like a really long time, if I remember correctly. A Courtney falou que So that's one thing. I don't know. a Courtney falou que ela fica feliz, pelo menos que esse ano no Sapucaí, pelo desfile das campeãs, acho que esgotaram os ingressos para os Legal, desfiles não? campeãs. Então, pelo menos, falou que parece que foi a maior venda de ingressos em muito tempo. Então, pelo menos tem Isso é um dado positivo. é um dado positivo, sim. We just have a couple questions left, but could you tell us what is your happiest moment playing this music and being a part of samba schools? A gente gosta de perguntar qual é um momento marcante, né? Mais feliz da sua vida musical que você queira compartilhar. Nossa, são muitos. Sinceramente, são muitos. Posso deixar o da Imperatriz aí, campeã do carnaval. Mas, sinceramente, eu não consigo numerar, porque é um ano inteiro muito alegre, sabe? Todos esses anos. Eu tenho 37 anos, desde quando eu comecei a participar de escola de samba. São anos muito felizes da minha vida. Legal. He said if he had to pick, he chooses this year's championship of Imperatriz winning Carnaval. But honestly, he can say that, in his 37 years, he's been happy ever since he started to play tamborim and to be part of the samba schools. Thank you so much Obrigada. for being here. De nada. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito o convite. A gente adorou falar com você. Eu que agradeço, gostei muito, foi bem divertido. Aí já alegrou minha noite. Tava com sono. He says he was really happy to be part of it, and that it made his evening.
I hope you guys enjoyed that. I know you want to know more about Nômade and see photos of him and his. If you want to see links to his social media, you can check that out at thebrazilianbeat.com. We'll have links to all that there, and we got some nice photos of him. There's a professional photographer that volunteers at Imperatriz who takes photos, so we got some cool photos up. I think we have some links from him talking with Talita as well, right? Oh, yeah. So go check all that out at thebrazilianbeat.com. So as we mentioned before, we just made it back from Brazil camp and had quite a time. So much music and to study and to absorb. I'm still doing it. We did meet a lot of our friends and even new listeners at camp, and I wanted to say thank you for all the encouragement. And there were several people who came up and told me what their favorite episode was, or that they had just recently listened to an episode and gave me actual quotes of things that were said during the interviews and that were meaningful to them. So yeah, that was so great to hear. So even if we don't see you in person, it's always great to hear from our listeners and hear words of encouragement. Let us know what your favorite episode is, or quotes that you like. Yeah. Awesome. We also want to send a huge thank you to Sylvia for translating for us, being available and lending us her skills and her lovely voice. She sang an awesome song at A couple. in the Faho night at Brazil camp. She sang this song. It was so awesome. It was like so fast. It was so very many fast. words. Yeah, it was. She like brought the house down. I mean, like with Spocky, right? Like, man, so good. And Those two. And it was her first time singing Fall. So yeah, kudos to our friend Yeah, Sylvia. it's awesome. All right, and now we have Chica Tugia. Okay. Okay, so here is our dica do dia. Yes. So when in Portuguese, when you have e and u, like eu, it's pronounced as eu. Like I hear a lot of people saying ew, like ew, or is that how Courtney, your story too that you just told? Yeah, I used to say EO, and I had a friend that was like, "No, stop saying it that way." Ew, ew. One thing that may help is to get the first vowel e, and then elongate it a little bit, so then it's ew. Ew. Yeah, see, like the first vowel is a little bit longer than you would probably expect. So it's ew. So then that's the same in words like seu, meu. So the vowel is a little bit longer. Right. You want to try? That's helpful. Eu, seu, meu. Cool. Here is an interesting word, pneu. You know what pneu means? Is that tire? Tire. Tire, yes. So, but you spell it P-N-E-U. So it's pneu. Yeah, so it's not pneu. I think that in English the first vowel is usually, in a diphthong, is usually pronounced a little bit shorter, but in Portuguese it's both vowels are pronounced the same way, like pneu, the same amount of time for both. Oh. So pneu. Because if you say the e is pronounced a little bit shorter, then it sounds like a u, like pneu. It's pneu, eu. So if you elongate the a little bit, then it may help. Pneu. And this was our dica do dia. Obrigada. Okay. All you fluent Portuguese speakers, thank you so much for listening. You have anything else you want to say, Diana? Just keep listening. We may not put these out as frequently as we used to, but we're still out here trying to bring you some
great interviews, and we appreciate all your support. Yeah. Thank you so much. Ciao.